Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Eterno Deus, Santo Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, porque mais um dia, Senhor, o Senhor teve misericórdia de pecadores como nós, Pai. Te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, Pai. Te agradecemos, Senhor, por nos oferecer a salvação, Pai amado. Em Ti, Pai amado. Salvação é essa que só existe em Ti, Pai amado. Não há outro meio de chegar até Ti, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque temos a Tua palavra em mãos, Pai. Que podemos Te conhecer dia após dia, Pai amado. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar Te adorando, de estar Te cultuando, Pai amado. Peço, meu Deus, que possamos continuar focados em Ti, Pai, deixando as coisas deste mundo para trás, Senhor, e que o nosso alvo seja somente a Ti, que a nossa prioridade seja a Ti, meu Deus, porque o Senhor nos deste o fôlego da vida, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse devocional e que possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai amado. Nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Pai amado. E que o Senhor possa nos abençoar, Pai amado, para que Tua palavra possa ficar em nossa mente, em nosso coração, Senhor, para fazer morada e que possamos praticá-la no dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, essa é a oração que faço. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. Dia 6. O devocional de hoje é referente a Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 11 e 12, tá? Do profeta Isaías. Capítulo 21, versículos 11 e 12. Assim diz a mensagem do Senhor. Mensagem contra Edom. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: Amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Vamos ver se tem referências e comentários desses dois versículos. Capítulo 11. Desculpa, gente. Capítulo 11, ou capítulo 21, versículo 11. Edom,
O texto hebraico traz do mar, que provavelmente fosse uma localidade perto de Édom. Guarda, quanto falta para terminar a noite? Os portões das cidades daquele tempo ficavam fechados durante a noite e eram vigiados por guardas. Fazer essa pergunta era o mesmo que dizer: quando vamos poder sair outra vez? Aqui o sentido é figurado, ou seja, a pergunta tem a ver com o fim da opressão estrangeira. E o versículo 12, do capítulo 21 de Isaías: amanhã vai chegar, mas a noite voltará. Amanhã representa um momento de alívio, mas o profeta deixa claro que dias piores virão. E o versículo em destaque é o versículo 11, que diz: esta é a mensagem contra Édom. Alguém me chama do país de Édom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. Que inimigos estão adiante? Erros são uma multidão numerosa, e novos erros aparecem todas as horas. Contra qual heresia devo montar guarda? Pecados rastejam de suas emboscadas, quando a escuridão reina. Eu preciso subir a torre. Eu preciso subir a torre de vigia e vigiar em oração. Nosso protetor celestial antevê todos os ataques que estão prestes a ocorrer contra nós. E quando o mal intentado ainda não passa de um desejo de Satanás, ele ora por nós, para que nossa fé não falhe, quando formos peneirados como trigo. Continua, ó gracioso vigia, a nos prevenir de nossos inimigos, e pelo bem de Sião, não retenhas tua paz. Guarda, a que hora estamos da noite? Que clima se aproxima da igreja? As nuvens estão baixas, ou o céu limpo e claro. Precisamos nos preocupar com a igreja do Senhor, com amor inquieto. E agora que a falsa religião e a infidelidade ameaçam, observemos os sinais dos tempos e preparemo-nos para combater. Guarda, a que hora estamos da noite? Que estrelas estão visíveis? Que preciosas promessas são convenientes para nosso caso atual. Soe o alarme e nos dê consolação. Cristo, a estrela da manhã, está constantemente estabelecida em seu lugar.
e todas as estrelas estão seguras na destra de seu Senhor. Mas guarda, quando vem o amanhecer, o noivo tarda. Não há sinais de sua vinda, como o sol da justiça? A estrela da manhã não surgiu como garantia do dia? Quando o dia alvorecerá e as sombras desaparecerão. Ó Jesus, se tu não vieres pessoalmente, ó Jesus, se tu não vieres pessoalmente à tua igreja, que o aguarda neste dia, vem então em espírito ao meu coração que suspira e faze-o cantar de alegria. Agora toda a terra reluz de alegria com a recente manhã. Mas meu coração está frio, escuro e triste. Sol da alma, deixa-me observar teu alvorecer. Vem, Jesus, Senhor, prontamente, vem conforme tua palavra. Amém. Vamos continuar a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Filho, lembre do que eu diga, e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo, e você viverá. Siga as minhas instruções, com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos, bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã, e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. A mulher imoral. Uma introdução dessa parte diz: aqui o sábio descreve a tentação levada a efeito da mulher adúltera, que é vista como a falta de juízo em forma humana. É uma narrativa longa e cheia de detalhes, que enfatiza a malícia e a sedução da mulher imoral e a falta de juízo do rapaz. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. Ao anoitecer, quando já estava escuro, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas.
Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso, saí procurando você. Eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aleóis e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa e ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E no instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais escuro. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 7 de Provérbios. Provérbios capítulo 7, versículo 1. Lembra do que eu digo. Como conclusão, os versículos 1 a 5, o sábio afirma estar atento à sabedoria e o meio de escapar da tentação do adultério. Capítulo 7, versículo 2. Viverá. Referência. Provérbios, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 7, versículo 3. Guarde no coração. Ao pé da letra, o texto hebraico deste versículo diz: amarre-os nos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Referência, Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 7, versículo 5 de Provérbios. Palavras sedutoras. Referência. Provérbios capítulo 6, versículo 24.
Provérbios capítulo 7, versículo 7. Sem experiência. Referência. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Provérbios capítulo 7, versículo 8. Perto da casa. Referência. Provérbios capítulo 5, versículo 8. Provérbios capítulo 7, versículo 9. Ao anoitecer. Referência. Jó capítulo 24, versículo 15. Capítulo 7, versículo 10. Vestida como uma prostituta. A exemplo de Tamar. Referência. Gênesis, capítulo 38, versículos 14 e 15. Provérbios, capítulo 7, versículo 14. A carne da oferta de paz. A mulher havia apresentado uma oferta de paz, cabendo-lhe parte da carne que devia ser comido no mesmo dia, em refeição familiar. Referência. Levítico, capítulo 7, versículos 11 a 15. Capítulo 7, versículo 17. Perfumei com mirra, aleóis e flor de canela. Referência. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 14 e capítulo 5, versículo 5. Capítulo 7, versículo 22. Armadilha. Referência. Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 7, versículo 24. Meu filho. Referência. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Escute. Referência. Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 26. Desgraça, morte. Referência. Provérbios, capítulo 9, versículo 18. E por fim, Provérbios capítulo 7, versículo 27. Caminhando para o mundo dos mortos. Referência. Provérbios capítulo 2, versículo 18. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios capítulo 7. Que Deus os abençoe.